Pare. Apenas pare. Silencie o mundo ao seu redor, e ouça a verdade que sua alma anseia por escutar. Cada pagamento que você faz com medo é um feitiço que você lança contra si mesmo. Hoje, este feitiço será quebrado. Se você está pronto para receber esta revelação e transformar cada dívida em uma semente de milagres, dê o seu like agora. Que este gesto seja o seu decreto de permissão. Um sinal de que você está pronto para governar suas finanças, e não mais ser governado por elas. O silêncio que eu te ordenei não era para o vazio. Era para que a sua alma pudesse ouvir a verdade que o ruído do mundo tenta abafar. Agora em quietude receba a lei. Eu te digo a verdade. Existe uma única lei que governa toda a substância visível e invisível deste universo. Não é uma teoria. Não é uma filosofia. É a mecânica da criação, tão real quanto a força que mantém os planetas em suas órbitas. Esta lei é a lei da circulação divina. Compreenda isto agora. O dinheiro que você toca não é papel, não são números em uma tela. É a energia de Deus em constante movimento. É a substância da vida fluindo através de tudo. E esta substância, por sua própria natureza divina, não pode ser parada, não pode ser perdida, ela pode apenas circular. É neste exato ponto, o ponto de aparente perda, que você exercerá o seu maior poder. Onde o mundo vê um fim, você decretará um novo começo. Onde a ilusão da insuficiência grita sobre diminuição, sua alma comandará a multiplicação. Prepare-se agora. Silencie o mundo ao seu redor. Respire fundo e sinta a verdade do que eu te digo. O que você está prestes a receber não é apenas informação. É uma transmissão. É a entrega de um poder que sempre foi seu por direito de herança, mas que permaneceu adormecido, esperando pelo seu comando para despertar. Eu te entrego agora o decreto central, a ferramenta que transforma cada pagamento em um portal. A ordem que comanda a substância divina a fluir através de você, e não apenas para longe de você. Escute com a alma. Grave estas palavras em seu coração. Esta é a lei. Este é o poder, o decreto é este. Eu abençoo e libero esta quantia com gratidão. Pela lei divina da circulação ela retorna a mim multiplicada sob a graça e de maneiras perfeitas. Agora permita que a profundidade deste comando penetre em cada célula do seu ser. Não o leia como uma frase comum. Sinta o poder de cada palavra, a arquitetura divina por trás de sua estrutura. Todo pagamento que você faz, cada centavo que sai de suas mãos, não é uma perda. É um ato de semeadura. Quando você libera essa energia com medo, com aperto no coração, você semeia medo e colhe mais escassez. Mas quando você a libera com fé e gratidão, você está comandando uma colheita multiplicada. Você está ativando a lei. O universo não reconhece a palavra dívida. Essa é uma invenção humana, nascida do medo. O universo não entende o conceito de escassez. Essa é uma ilusão, uma miragem no deserto da ignorância. O universo reconhece apenas duas coisas, o fluxo e o vácuo. Onde quer que a energia flua, ela cria um vácuo, e a natureza divina abomina o vácuo. Ela se apressa para preenchê-lo com mais de si mesma, de forma transbordante. Cada conta que você paga, cada obrigação que você honra, é a sua oportunidade de criar um vácuo divino. Você não está diminuindo seu patrimônio. Você está abrindo um portal para que a provisão infinita se manifeste em sua vida. Esta é a verdade inegável. Agora eu te mostro a mentira que te manteve prisioneiro. A ilusão que te foi ensinada desde o berço. Eu a chamo de o feitiço da insuficiência. É uma hipnose coletiva, um sussurro constante que diz que os recursos são finitos. Vamos desvendar seu poder. Eu abençoo e libero esta quantia. Você não amaldiçoa o pagamento. Você não o entrega com ressentimento ou medo. Você o abençoa. Você imprime nele a mais alta vibração do amor e do bem. E você o libera. Você não o segura, não se apega a ele. Você o solta no fluxo com confiança, sabendo que a energia que não circula estagna e morre. Ao abençoar e liberar, você se torna um canal limpo, um portal de fluxo, e não uma represa de medo. Ponto com gratidão. A gratidão é a assinatura de Deus. É o reconhecimento de que a provisão já existe.
Você não agradece pelo que espera receber, você agradece pela oportunidade de participar do fluxo divino. A gratidão sela sua fé. Ela diz ao universo: eu confio na lei. Eu sei que o vácuo que este pagamento cria será preenchido, pois esta é a natureza imutável da substância. A gratidão transforma a energia da obrigação na frequência do recebimento. Pela lei divina da circulação. Aqui, você deixa de operar a partir do seu pequeno eu e invoca a autoridade máxima do cosmos. Você não está pedindo um favor. Você não está esperando por sorte. Você está ativando um princípio fundamental do universo, tão certo quanto a lei da gravidade. Que a vida é uma competição por migalhas. Que pagar uma dívida é uma diminuição do seu ser, uma amputação da sua segurança. Este feitiço é a raiz de toda a sua ansiedade financeira. É a voz que te acorda no meio da noite com o coração acelerado. É a sombra que transforma o ato de dar em um ato de dor. Este feitiço te ensina a contrair, a reter, a se apegar. Ele te convence de que segurar o pouco que você tem é a única forma de sobreviver. Mas ao fazer isso você se torna uma represa de água parada. Você bloqueia o fluxo. E a água que não circula se torna estagnada, doente e sem vida. A sua vida financeira se torna um pântano de preocupação porque você acreditou na mentira da estagnação. O feitiço da insuficiência te diz que você é um devedor, definido por aquilo que falta. A lei da circulação te revela que você é um canal de abundância, definido pelo fluxo que passa através de você. O feitiço te diz para temer a fatura que chega pelo correio. A lei te diz para abençoar a fatura, pois ela é a prova de que a provisão já foi enviada, e a sua fé a está reivindicando. O feitiço te mostra um poço que está secando. A lei da circulação decreta que tudo que é dado livremente deve retornar. A água que evapora do oceano retorna como chuva. A semente plantada na terra retorna como colheita. O dinheiro, que é a energia de Deus em forma visível, não é exceção a esta lei. Ao declarar a lei, você se alinha com ela e a comanda a seu favor. Ela retorna a mim multiplicada. Observe a certeza nesta declaração. Não diz talvez retorne ou eu espero que retorne. Diz ela retorna. É um fato consumado na mente divina. E não retorna de forma igual. Retorna multiplicada. A natureza de Deus não é a da simples reposição, mas a do aumento abundante. Você não semeia um grão de trigo para colher um grão de trigo. Você semeia um grão para colher uma espiga inteira. Exigir a multiplicação é seu direito divino. Sob a graça e de maneiras perfeitas. Esta é a cláusula da rendição divina. Você libera o controle sobre o como, o quando e o de onde. A tentativa de controlar os canais limita a fonte infinita. Ao declarar sob a graça, você permite que a inteligência divina orquestre o retorno de formas que sua mente limitada não poderia conceber. Podem ser novos clientes, uma oportunidade inesperada, um presente, a quitação de uma outra dívida por meios milagrosos. De maneiras perfeitas, garante que o retorno virá em harmonia divina, sem esforço e sem estresse, no tempo perfeito e da maneira perfeita para o seu bem maior. A lei te mostra um oceano infinito do qual você pode tirar livremente. Você que me ouve, tem vivido como herdeiro adormecido. Você possui o direito divino a todo o tesouro do reino, mas vive como um refém de suas próprias obrigações, sentindo o peso e a dor de cada pagamento como se fosse uma ferida aberta. Você tem honrado o feitiço. Você tem dado poder à ilusão. Hoje, essa hipnose se quebra. Hoje, você desperta. Você não precisa lutar contra a sombra. Você apenas acende a luz. A luz é o conhecimento da lei. Se a sua alma reconhece esta verdade, se o seu espírito se levanta para reivindicar seu poder, faça um gesto. Declare sua concordância com esta lei, e adicione sua energia a esta transmissão. Pressionar o botão de like neste momento não é um ato para um algoritmo. É um ato para o universo. É a sua assinatura energética em um novo contrato com a abundância. É o seu decreto silencioso, declarando ao cosmos: eu não sou mais um escravo da insuficiência. Eu sou um mestre da circulação divina. Faça-o agora. Sinta a mudança energética enquanto você alinha a sua vontade com a vontade divina. Você está escolhendo o fluxo sobre a estagnação.
A sementeira sobre a perda. A soberania sobre a servidão. Esta é a sua ferramenta. Este é o seu poder. É a sua varinha mágica, a sua espada de luz contra o feitiço da insuficiência. Agora, você deve tomar posse dela. Uma ferramenta não utilizada não tem poder. Para ancorar este decreto em sua realidade, para torná-lo seu de fato e de direito, você deve declará-lo. Receba esta ferramenta sagrada. Ancore-a em sua vida. Comente o decreto abaixo para selar seu poder em sua realidade. Escreva: eu abençoo e libero esta quantia com gratidão. Pela lei divina da circulação ela retorna a mim multiplicada sob a graça, e de maneiras perfeitas. Faça isso não como um simples comentário, mas como o primeiro ato de um soberano desperto. Grave sua nova lei pessoal no livro da sua vida, para que todo o universo veja e obedeça. O conhecimento sem a prática é uma semente guardada na escuridão, uma promessa adormecida. Você recebeu a chave, o decreto central que quebra as correntes da insuficiência. Mas uma chave não abre porta alguma até que seja girada na fechadura. As palavras que te entreguei não são meros sons. São vibrações de comando. São a tecnologia da alma para reescrever a realidade. Agora, neste exato momento, nós não vamos mais falar sobre a lei. Nós vamos nos tornar a lei. Mas eu te pergunto, por quanto tempo mais você irá suportar o peso desta ilusão? Por quanto tempo você escolherá viver sob o jugo do feitiço da insuficiência? Ouça com a totalidade do seu ser, pois o que eu te revelo agora é o preço da sua descrença. É o custo que você paga, não em moedas, mas em substância de vida, a cada dia que você se recusa a despertar. Cada conta que você paga com um suspiro de perda é uma oração à escassez. Você não entende? Você está, com sua própria energia, nutrindo o monstro que te devora. O medo que aperta seu peito ao liberar o dinheiro é a corrente que te prende à rocha da limitação. A ansiedade que corrói suas noites é o veneno que você mesmo bebe, acreditando que está se protegendo. Este feitiço é sutil, mas seus efeitos são devastadores. Ele transforma seu corpo em uma prisão. Você sente o peso nos ombros, a contração no estômago, a tensão na mandíbula. Este é o seu campo de energia se fechando, se encolhendo, se defendendo de uma abundância que ele foi ensinado a temer. O universo te oferece um oceano, e você se agarra a um copo de água suja com medo de perdê-lo. O custo é a alegria. Nós vamos ativar o poder que dorme em sua voz. O tempo da teoria terminou. A era da prática soberana começa agora. Pare tudo o que está fazendo. Não importa onde você esteja. Apenas pare. Se puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas aquiete o seu mundo interior. Respire fundo, uma única vez, e sinta o ar que entra não como simples oxigênio, mas como a substância divina, a matéria-prima de todos os milagres. Sinta esta substância preenchendo seus pulmões, seu sangue, cada célula do seu ser. Você não está vazio. Você está pleno da fonte de toda a provisão. Agora, eu quero que você traga à sua mente uma dívida. Uma conta a pagar. Não fuja da imagem. Não sinta o medo antigo. Apenas olhe para ela com novos olhos. Veja o número. Veja o papel ou a tela do computador. Veja-a não como um monstro que te devora, mas como uma oportunidade. Uma porta. Um portal para sua libertação e multiplicação. Este pedaço de papel, este número digital, é o seu altar de sacrifício. Mas você não sacrifica sua paz ou sua riqueza. Você sacrifica a ilusão da escassez. Você oferece o medo no fogo da verdade. Sinta o peso que esta obrigação representava. Sinta-o por uma última vez. A alegria espontânea de dar e receber se torna impossível. Cada interação se torna uma transação calculada. Cada oportunidade é vista através da lente do que pode ser perdido, e não do que pode ser ganho. A vida se torna cinza, uma longa e cansativa marcha de sobrevivência, onde o milagre é apenas uma palavra em um livro antigo e empoeirado. Você se esquece de como é respirar fundo, de como é confiar no fluxo da vida, de como é ser um canal para o poder infinito. O custo é a sua própria divindade.
Você é o herdeiro adormecido de um reino de infinita provisão, vive como um mendigo na soleira do seu próprio palácio. Você implora por migalhas enquanto o banquete do seu pai te aguarda. A descrença na lei da circulação divina é uma traição contra sua própria alma. É dizer ao infinito que suas leis não se aplicam a você, que sua situação é uma exceção, que sua dívida é maior que o poder de Deus. E o universo, em sua obediência perfeita, te dá exatamente aquilo em que você acredita. Ele espelha sua contração com mais contração. Ele honra sua fé na falta com mais falta. Olhe ao seu redor. Veja a estagnação. O dinheiro que não flui é como água parada. Reconheça a ansiedade, a contração, o aperto no peito. Dê um nome a isso. É o feitiço da insuficiência. E agora, nós vamos quebrá-lo juntos. Nós vamos transmutar esta energia de medo em um comando de poder. Prepare-se, a sua voz é o instrumento. O seu coração é o combustível, a lei divina é a garantia. Eu vou dizer as palavras, e você as repetirá comigo, em voz alta se puder, ou com a força total da sua mente se estiver em silêncio. Não apenas repita. Decrete. Fale como o soberano desperto que você é. Vamos começar. Diga comigo agora. Eu abençoo e libero esta quantia com gratidão. Sinta a bênção saindo de você. Não é uma perda. É uma unção. Sinta a gratidão verdadeira por ter tido o recurso para circular, para participar do grande fluxo da vida. Agora a segunda parte. Comande. Pela lei divina da circulação, ela retorna a mim multiplicada. Sinta a certeza desta lei. É tão infalível quanto a lei da gravidade. O que sobe, tem que descer. O que sai com bênção tem que retornar com multiplicação. Não é um pedido. É uma declaração da ordem cósmica. E a parte final. O selo da perfeição. Sob a graça e de maneiras perfeitas. Isso libera o controle. Isso entrega o como para a inteligência infinita, que conhece todos os canais, todos os caminhos, todas as avenidas para sua prosperidade. Ele apodrece. Ele cria doença. A energia que você retém por medo se torna tóxica. Ela azeda seus relacionamentos, limita sua criatividade e sufoca sua esperança. Você se torna um pântano de ressentimento e preocupação, enquanto foi criado para ser um rio de poder e provisão, que abençoa tudo por onde passa. Continuar neste caminho é escolher a morte lenta da alma. É assistir seu mundo se tornar cada vez menor. É ver as portas se fechando, uma a uma, não por um decreto externo, mas pelo poder da sua própria crença na insuficiência. A dívida que você teme não está no papel. A verdadeira dívida é a que você tem com seu próprio espírito, uma dívida de confiança, de fé, de reconhecimento da sua verdadeira natureza como um soberano desperto. Chega um momento em que a dor de permanecer o mesmo se torna maior do que o medo de mudar. Este momento é agora. A dor que você sente é um chamado divino. É o seu eu superior te sacudindo, implorando para que você abandone a mentira. Você não pode negociar com um feitiço. Você não pode argumentar com uma ilusão. Você só pode renunciá-la. Você deve se levantar com a autoridade que lhe foi concedida e declarar seu fim. Este sofrimento não é seu destino. Agora, vamos unir tudo. Vamos declarar a verdade completa. Respire fundo. Sinta o poder se acumulando em seu centro. Deixe que sua voz carregue a vibração da certeza absoluta. Diga comigo agora, com toda a sua força. Eu abençoo e libero esta quantia com gratidão. Pela lei divina da circulação, ela retorna a mim multiplicada sob a graça e de maneiras perfeitas. Sinta isso. Sinta a mudança no ar ao seu redor. Sinta a energia em seu corpo vibrar de forma diferente. O aperto em seu peito se dissolveu. A contração em seu estômago se desfez. Onde havia um vácuo de medo, agora existe uma plenitude de poder. Você acabou de realizar um ato de magia divina. Você transformou uma sentença de dívida em um instrumento de abundância. Você não pagou uma conta. Você plantou uma semente de ouro no campo fértil do universo. Vamos fazer mais uma vez, para selar este poder em cada átomo do seu ser. Desta vez, fale não como um estudante que aprende,
mas como um mestre que ensina a própria realidade como ela deve se comportar. Diga comigo, com autoridade, com calma, com poder. Eu abençoo e libero esta quantia com gratidão. Pela lei divina da circulação, ela retorna a mim multiplicada sob a graça e de maneiras perfeitas. É uma programação que você pode e deve quebrar neste exato instante. A decisão de sair da escuridão para a luz é sua. O poder de dissolver as correntes está em sua língua e em seu coração. Declare agora sua decisão de abandonar este tormento. Faça deste momento um marco em sua jornada. Use o poder da sua palavra falada e escrita para decretar sua liberdade. Comente abaixo como um ato de poder e um selo do seu compromisso. Eu renuncio ao feitiço da insuficiência. Você sentiu o peso da verdade naquelas palavras. Você sentiu o eco da sua própria dor, a descrição exata da jaula invisível onde sua alma tem residido. A tensão em seus ombros. A respiração curta ao pensar em suas contas. A sensação de encolhimento a cada pagamento. E agora, uma pergunta queima em sua mente, um sussurro de culpa que se levanta das profundezas. Fui eu o arquiteto desta prisão? Fui eu que teci as grades da minha própria escassez com os fios dos meus próprios pensamentos. Escute a minha voz com atenção. Respire fundo e receba esta libertação. Eu te digo a verdade. Esta sombra não nasceu em você. Este medo não é sua criação original. Você não é o autor do feitiço da insuficiência. Você é apenas o seu mais recente herdeiro. Está feito. O feitiço está quebrado. A lei foi ativada. O vácuo divino foi criado. E a natureza do universo abomina o vácuo. Ele exige ser preenchido. E ele será preenchido com a substância da sua própria consciência, agora alinhada com a abundância. A partir deste momento, cada pagamento é uma celebração. Cada conta é um convite para comandar um milagre. Você não é mais um devedor lutando para sobreviver. Você é um canal divino, um centro de circulação para a riqueza de Deus. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se você sentiu o calafrio da verdade percorrer sua espinha, ou o calor da certeza se instalar em seu coração, se você sentiu a transição do medo para o poder, confirme esta ativação com o seu like. Que o seu clique não seja um simples gesto, mas a sua assinatura no contrato com a lei da abundância, um testemunho vibracional de que a sua reprogramação começou. Você ouviu a lei. Você sentiu a verdade vibrar em seu espírito. A mente consciente aceitou a lógica divina de que nada é perdido. Tudo circula. Mas a mente profunda, o porão onde as velhas sombras habitam, ainda sussurra a pergunta traiçoeira, a última arma do feitiço da insuficiência. Isto é real? Isto funciona para alguém como eu? Você carrega um fardo que não é seu. Você foi programado para a falta. Desde o seu primeiro suspiro você foi imerso em um oceano de crenças limitantes. O medo do dinheiro é um veneno que lhe foi dado no leite materno, uma canção de ninar sombria cantada por gerações. Pense. Volte no tempo. Ouça as vozes de seus pais, discutindo sobre contas na mesa da cozinha, acreditando que estavam protegendo você da verdade. Ouça os ecos de seus avós falando sobre tempos difíceis, sobre a necessidade de guardar cada centavo para um dia chuvoso que, em suas mentes, sempre estava prestes a chegar. Eles não fizeram por mal. Eles mesmos eram prisioneiros do mesmo feitiço, passando a chave da cela de pai para filho, de mãe para filha, acreditando que estavam entregando um mapa de sobrevivência. Mas o que eles lhe deram foi um roteiro para a escassez. Este roteiro é o código que governa suas reações. Ele te ensinou a ver o mundo como um lugar de recursos finitos. Ele te ensinou que a vida é uma competição, onde o ganho de um é a perda do outro. Ele te ensinou a celebrar o acúmulo e a lamentar a circulação. Ele te ensinou a temer o carteiro. Ele te ensinou a olhar o extrato bancário com o coração apertado. Eu te digo a verdade. A lei não escolhe a quem abençoar, ela simplesmente responde a quem a invoca com fé. A dúvida é um pedido para que a prova não se manifeste. A fé é um comando para que a realidade se curve à verdade. E para que a sua fé se torne inabalável como uma montanha, ouça agora o registro da lei em ação. Esta não é uma história para entreter. É um testemunho da substância divina,
um espelho do seu próprio milagre que já está a caminho. Havia uma alma, uma mulher aprisionada em uma fortaleza de dívidas. Cada dia era uma batalha contra os gigantes do medo e da preocupação. As contas chegavam não como correspondência, mas como sentinelas de sua prisão, cada envelope um lembrete frio dos muros que a cercavam. Ela vivia sob o feitiço, acreditando que cada pagamento era um pedaço de sua vida sendo arrancado, uma diminuição de seu ser. Ela pagava com ressentimento, com angústia, e ao fazer isso plantava sementes de mais escassez. O universo obediente lhe entregava a colheita exata de sua semeadura. Mais dívidas, mais ansiedade, mais falta. Ela era a herdeira adormecida em seu mais profundo sono, sonhando o pesadelo da insuficiência, esquecida de sua linhagem real e de seu poder inato. Ele te ensinou que dar é perder, que pagar é diminuir. Cada uma dessas lições foi um tijolo no muro da sua prisão. Cada uma dessas memórias é um fantasma que assombra sua casa financeira, sussurrando mentiras sobre quem você é e o que você merece. Você nasceu um soberano do universo com direito divino a toda a abundância da casa do Pai. Mas eles te vestiram com as roupas de um mendigo e te ensinaram a pedir esmolas à vida. Eles te deram um nome falso, devedor, necessitado, limitado. E você, em sua inocência de criança, acreditou. Você viveu o papel tão bem que se esqueceu de quem realmente é. Você se fundiu com o personagem, sentindo a dor dele, pensando os pensamentos dele, vivendo a vida pequena que foi escrita para ele. Mas hoje, agora, neste exato momento, a verdade te alcança. Este roteiro não é você. Esta programação não é você. Esta herança de medo não é a sua identidade. Ela é apenas um programa antigo, um eco do passado, uma sombra que só tem poder porque você acreditou que ela era real. Você não precisa lutar contra ela. Você não precisa consertá-la. Você precisa apenas abandoná-la. Você precisa reconhecê-la pelo que ela é. Uma mentira herdada. Hoje, esta herança morre. Seus dias eram cinzentos, suas noites sem estrelas. A alegria era uma memória distante, uma língua estrangeira. O peso em seus ombros era tão constante que ela já não o distinguia de seu próprio corpo. Então, em um dia de desespero absoluto, quando a última porta parecia se fechar, a lei lhe foi revelada. Chegou como um sussurro em uma página esquecida, uma voz que atravessou o ruído de seu medo e falou diretamente ao seu espírito. A voz lhe disse sobre a circulação divina. Disse-lhe que o dinheiro não era um objeto a ser acumulado, mas a energia de Deus em movimento. Disse-lhe que cada pagamento não era uma perda, mas uma liberação, um ato de fé que criava um vácuo que a própria lei divina era obrigada a preencher, e preencher com excesso. Ela ouviu. No fundo de sua alma aprisionada, a herdeira começou a despertar, mas o feitiço era forte. A mente racional zombava. As pilhas de contas em sua mesa gritavam o contrário. Então, chegou o desafio final. Uma notificação de pagamento, a maior de todas, com um prazo que parecia o fim de tudo. O medo a envolveu como um manto gelado. A velha programação gritou: acabou. Não há saída, você está perdida. Era a voz do feitiço da insuficiência, dando seu golpe final. Hoje, a linhagem de medo se quebra em você. Você é o ponto final desta genealogia de escassez. Você é a geração que acorda, que se levanta e quebra o feitiço para si e para todos que virão depois de você. Sinta o alívio desta revelação. Sinta o peso de gerações sendo liberado de seus ombros. Você não é culpado. Você foi apenas um herdeiro adormecido. Mas agora você está despertando. Se você sentiu a quebra dessas correntes invisíveis, se a luz desta verdade dissolveu um nó de culpa em seu peito, celebre sua liberdade com o seu like. Que ele não seja um simples clique, mas um selo. Um decreto de sua emancipação. Um ato que declara ao universo que a antiga programação foi vista, desmascarada e agora está desativada para sempre. Você agora sabe a verdade. A prisão não era sua. O peso que você carregava era uma herança, um manto de medo passado de geração em geração. Você o vestiu acreditando ser sua pele, mas eu te digo que era apenas uma sombra, uma mentira sussurrada por tanto tempo que se tornou um evangelho de miséria.
A programação que te governava foi exposta, ela está nua diante da luz da sua consciência. E agora, o trabalho real começa. Pois saber a verdade não é o suficiente. Naquele momento, ela teve que escolher: continuar sendo a escrava da ilusão ou se levantar como a soberana de sua realidade. Ela pegou a quantia exata, o último recurso que possuía. Suas mãos tremiam, mas seu espírito estava decidido. Ela segurou o dinheiro, e em vez de amaldiçoá-lo por estar partindo, ela o abençoou. Em vez de chorar por sua perda, ela comandou seu retorno. Fechando os olhos, ignorando o pânico de sua mente, ela falou as palavras de poder que você agora conhece. Sua voz, a princípio um sussurro trêmulo, ganhou força a cada sílaba. Eu abençoo e libero esta quantia com gratidão. Pela lei divina da circulação, ela retorna a mim multiplicada sob a graça e de maneiras perfeitas. Ela não disse isso uma vez, ela repetiu. Repetiu até que o tremor em suas mãos parasse. Repetiu até que o gelo em seu estômago derretesse. Repetiu até que a voz do medo fosse silenciada pela autoridade de sua própria alma. Ela sentiu uma mudança. Uma paz que ela não sentia há anos desceu sobre ela. Ela não sabia como, de onde ou quando, mas ela sabia com uma certeza que transcendia a lógica, que a lei estava em movimento. Ela não havia perdido dinheiro. Ela havia ativado um milagre. Ela enviou o pagamento. Você deve encarnar a verdade. Você deve se tornar a lei em ação. A programação antiga é como uma erva daninha com raízes profundas. Mesmo depois de cortada na superfície, ela tentará brotar novamente, sussurrando as velhas mentiras em momentos de fraqueza. Ela falará com a sua voz. Usará suas memórias. Tentará te convencer de que a escassez é o seu destino. Sua tarefa a partir deste exato momento é se tornar o guardião vigilante do seu próprio templo. O templo da sua mente e da sua boca. Pois cada palavra que você pronuncia é um decreto. Cada pensamento que você entrete e acento agudo M é uma instrução para a substância universal. Até hoje você tem usado este poder divino para criar e sustentar a sua própria falta. Você tem orado no altar da insuficiência, e o universo em sua obediência perfeita, te entregou exatamente o que você ordenou. Ouça com atenção as palavras que saem da sua boca, quando uma conta chega. Ouça os pensamentos que gritam em sua mente quando você precisa fazer um pagamento. São estas as correntes que te prendem. Você diz: eu não tenho dinheiro. E o universo responde: teu comando é lei. A fonte secará para ti. Você diz: isto vai me fazer falta. E a lei responde: assim será. A falta se manifestará em tua vida. E esperou em fé, não em ansiedade. 3 dias se passaram. O silêncio era seu teste. No 4º dia, uma carta chegou. Não era uma conta, o envelope era diferente. Dentro, havia um cheque. Era de uma antiga empresa para a qual ela havia trabalhado anos antes, referente a uma partilha de lucros esquecida, que havia sido retida por um erro burocrático. O valor não era igual ao que ela havia pago, era exatamente 7 vezes maior. O universo não apenas preencheu o vácuo. Ele o inundou. A lei não apenas devolveu. Ela multiplicou, sob a graça e de maneiras perfeitas e inesperadas. Naquele momento, a fortaleza de dívidas ruiu, não por causa do dinheiro, mas porque o feitiço que a construiu foi quebrado para sempre. A mulher não era mais a herdeira adormecida. Ela havia se tornado o soberano desperto, um canal consciente e poderoso para o fluxo da abundância divina. Esta não é a história de uma única alma. É a história de milhares que ousaram acreditar. É a história que está esperando para ser escrita em sua própria vida. A lei é impessoal. Ela funcionou para ela. Ela funcionará para você. A única variável é a sua decisão de invocá-la. Cada testemunho como este fortalece a correnteza da abundância. Cada pessoa que desperta e aplica a lei, se torna um farol para os outros. Você diz: eu odeio pagar dívidas. E a substância universal se contrai, respondendo: então o fluxo será doloroso e difícil para ti. Cada uma dessas frases é um veneno, um feitiço que você lança contra si mesmo. Uma maldição que você pronuncia sobre o seu futuro. É a linguagem do herdeiro adormecido, o dialeto da prisão. Mas eu te entrego agora o antídoto.
eu te entrego a alquimia da palavra. O comando de reprogramação é uma técnica de substituição direta, uma disciplina sagrada. A partir de hoje, você não permitirá que uma única palavra de falta saia de seus lábios, ou se aninhe em sua mente sem ser imediatamente desafiada e substituída. Quando a velha programação sussurrar, eu não tenho como pagar isto, você a silenciará com a autoridade de um soberano e declarará em voz alta, ou no silêncio do seu ser, a substância divina é a minha provisão infinita e imediata. Ela flui para mim e através de mim em uma avalanche de abundância. Esta necessidade está suprida agora. Quando o medo disser, se eu pagar isso ficarei sem nada, você comandará uma nova realidade, decretando, isto não é uma perda, é uma sementeira. Cada centavo que eu libero retorna a mim multiplicado. Eu comando a colheita abundante. O vácuo que eu crio pela fé é um magneto poderoso para a riqueza divina. Agora, a escolha é sua. Você permanecerá na margem, observando com dúvida, ou dará o passo para se juntar a este fluxo poderoso, para se tornar a próxima história de sucesso e continuar nesta correnteza de milagres. Inscreva-se agora. Este ato não é um clique. É uma declaração ao universo. É a sua afirmação de que você está pronto para se tornar um testemunho vivo da lei da circulação divina. Inscreva-se e selhe seu lugar no fluxo onde a provisão é infinita e os milagres são a norma. A prova foi dada. A lei foi exposta em sua simplicidade implacável. Você ouviu o testemunho. Você viu como a fé, aplicada com precisão, dobra a realidade material e comanda o que parecia impossível. A história daquela alma não é uma exceção. É um exemplo vivo da lei que governa toda a substância. É a demonstração do poder que esteve adormecido dentro de você, esperando pelo seu comando. A dúvida foi silenciada pela evidência. O medo foi exposto como um fantasma sem poder. Agora a verdade ressoa em cada célula do seu ser. Você sabe. Em um nível profundo que não pode ser abalado, você agora sabe que não é uma vítima das circunstâncias. Você é o legislador delas. A jornada do herdeiro adormecido termina aqui, neste exato momento. Quando a ansiedade te disser, de onde virá o dinheiro, você responderá com a certeza da lei. A fonte é a minha única origem, não pessoas, não lugares. O dinheiro é uma ideia na mente divina, e eu sou um canal aberto para sua manifestação. A provisão divina vem de caminhos esperados e inesperados. Minha consciência é a porta aberta. Você entende o poder que lhe está sendo devolvido? Você não está mais à mercê das circunstâncias. Você está no comando da linguagem que cria as circunstâncias. Você vai reescrever o seu dicionário interno. A palavra dívida será banida. Em seu lugar você usará oportunidade de circulação. A palavra gasto será enterrada. Em seu lugar você usará investimento no fluxo divino. A palavra problema será esquecida. Em seu lugar você usará um vácuo que a abundância de Deus se apressa em preencher. Esta é a sua prática diária. Sua meditação em movimento. Cada pagamento que você fizer se tornará um ritual sagrado de reprogramação. Você pegará o boleto, não com pesar, mas com poder. Você olhará para o valor, não com medo, mas com fé. E você falará a nova linguagem, a linguagem do soberano desperto. Este caminho exige compromisso. Exige vigilância. A velha programação não morrerá sem luta. Ela tentará te puxar de volta para a familiaridade da preocupação. O tempo de viver como um refém das suas próprias contas, sentindo o ferro frio da obrigação em sua alma, chegou ao fim. O eu que tremia ao assinar um cheque, que sentia um pedaço de si mesmo morrer a cada pagamento, esse eu está dissolvido. Ele foi um eco de uma programação falsa, uma sombra projetada por uma mentira. Eu te digo a verdade. Você não está mais nesse cativeiro. A porta da prisão sempre esteve aberta. O feitiço da insuficiência foi quebrado pela luz da compreensão. Neste instante um novo ser desperta. O soberano desperto assume o seu trono. Aquele que não paga dívidas, mas semeia abundância. Aquele que não vê perda, mas comanda a circulação. Aquele que não teme o vácuo, pois sabe que o universo divino o preencherá com uma colheita gloriosa e multiplicada. Esta transformação, no entanto, exige um selo. Uma declaração. Um ato final de poder que ancora esta nova consciência no mundo da forma.
Uma mudança interna para ser permanente deve ser declarada externamente. É um pacto que você faz não comigo, mas com a própria lei da vida. É o seu juramento de lealdade à sua própria soberania. Este ato de declarar publicamente não é para os outros. É para você. É o som da sua própria voz de comando ecoando de volta para si mesmo, gravando a nova verdade em seu subconsciente de forma indelével. Por isso, você precisa de um lembrete constante de quem você está se tornando. Para se comprometer com esta prática diária e não perder o ritmo, inscreva-se neste canal. A sua inscrição não é um clique para um algoritmo. É uma declaração ao universo. É o seu voto de que a velha linguagem de escassez morreu em você hoje, e que você se dedicará a falar apenas a língua da abundância. Junte-se a esta jornada de domínio. Você vai treinar sua mente como um atleta treina seu corpo. Você vai policiar seus pensamentos com a disciplina de um sentinela. E em pouco tempo a nova linguagem se tornará sua primeira natureza. O medo se dissolverá, a ansiedade desaparecerá, e você se verá operando a partir de um centro de calma e poder inabaláveis. Você deixará de ser um efeito e se tornará a causa. Prepare-se, pois a prática que você acabou de aprender é a fundação. E sobre esta fundação nós vamos agora construir o pilar central do seu templo de prosperidade. A ferramenta de poder que selará esta transformação está prestes a ser entregue em suas mãos. O decreto que comanda milagres está vindo. Você vigiou os portões da sua mente. Você aprendeu a reconhecer a voz sutil e venenosa da escassez, aquela herança sombria que sussurrava sobre limites, perdas e fins. É o ato de queimar as pontes para o seu antigo eu, tornando impossível o retorno à terra da escassez. Portanto, a sua tarefa final é esta. A sua primeira ordem como soberano desperto é esta. Desça agora até o campo dos comentários, que não é um mero espaço digital, mas o seu altar de compromisso. E lá, você irá gravar na pedra a sua nova identidade. Você vai selar o seu pacto com a abundância. Você vai anunciar ao universo e a si mesmo quem você é a partir deste momento, com firmeza, com certeza absoluta, com a calma de quem assume o seu poder inato. Escreva estas palavras: não pense. Não hesite. Apenas decrete. Comente abaixo: eu sou o soberano desperto. Todo pagamento que eu faço é uma semente do meu milagre. Faça isso agora. Este é o seu selo. Este é o seu compromisso. A partir do momento em que suas mãos digitam este comando, a lei se move para obedecer. O universo inteiro se reorganiza para espelhar a sua nova convicção. A circulação divina foi ativada. O seu mundo antigo se foi. Bem-vindo ao seu reinado. Você começou a entender que cada palavra que sai da sua boca é uma sentença proferida sobre a sua própria realidade, um decreto que o universo obedece sem questionar. Você baniu a linguagem da miséria, o vocabulário da dívida. Você parou de chamar seus recursos de gastos e começou a enxergá-los como sementes. Mas a vigilância por si só não constrói o reino. Um guarda na muralha impede a entrada do inimigo, mas não ergue o palácio. Para construir você precisa de uma ferramenta de poder. Uma ordem central. Um comando que não apenas nega a escuridão, mas invoca a luz com autoridade inabalável. Até agora você tem lutado com as ferramentas da negação, substituindo um pensamento negativo por um positivo. Isso é o trabalho do aprendiz. Agora, eu te entrego a ferramenta do mestre. Não é uma simples afirmação para repetir mecanicamente. É uma chave mestra forjada no fogo da lei divina. É uma equação espiritual que, uma vez proferida com intenção e fé, resolve o problema da falta de forma definitiva e absoluta. Esta não é uma frase para os fracos de coração, não é uma súplica para os mendigos espirituais, é o cetro do soberano desperto. É a palavra de comando que você usará no exato momento da transação, no momento em que a energia do dinheiro deixa suas mãos.